Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia aqui com vocês, lendo o livro de Eclesiastes. São 216 dias. Que caminhada, né? Que jornada. Estamos no capítulo 11, vamos ler o verso 9. Estamos terminando o 11, mais 2 dias e terminamos o 11. Semana que vem começamos o último capítulo do Eclesiastes, que é o 12. Bom dia, Adri, querida. Dormiu bem? Passou bem a noite, depois da aula? Espero que sim, espero que sim. Helenice, bom dia, meu amor, bom dia todo mundo aqui. Né? Tem que botar para gravar. Gosto muito dessa história, de botar para gravar. Então, bom dia a todos. Estamos aqui há 216 dias lendo o livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 11, verso 9. E eu estava dizendo que nós estamos terminando o livro de Eclesiastes. Semana que vem nós começamos o capítulo 12, que é o último capítulo do livro de Eclesiastes. Ele é longo, ele é grande, vai levar o mês de abril inteiro, mas já começamos a ver o continente de chegada. O nosso navio, a nossa travessia, já começa a ver terra ali na frente. A imagem do Noé, que me veio, que depois do dilúvio, ele manda um passarinho para ver se tem alguma terra, e ele volta com uma folha no bico. Mas ele começa a ver terra, né? As águas estão baixando. E aqui nós também não tem águas baixando no nosso, estamos organizando, né? Mas estamos remando na direção certa. Estamos chegando à terra firme no final do capítulo 12. Né? Então, hoje, Salomão fala com jovens. Na verdade, ele fala com todo mundo, ele fala com todos nós, porque tem uma fase na nossa vida em que a gente quer viver tudo. Simone linda, senti sua falta, querida. Tem uma fase na nossa vida que a gente quer viver, a gente quer sentir tudo, a gente quer experimentar tudo, a gente quer seguir o nosso coração, né? Isso não está errado, é o que Salomão vai nos dizer, né? Mas ele vai também nos dizer que tem um ponto muito importante aqui, que a vida não é só impulso, não é só desejo, não é só vontade. Existe algo que acompanha a gente o tempo inteiro, que é o quê? A nossa consciência. E não é só consciência, é consequência daquilo que a gente faz. Tudo que a gente faz tem consequência, né? Ele fala uma coisa, ele não está falando assim, não viva, né? O que ele está falando, viva, mas viva com consciência. Saiba o que você está fazendo, né? Porque aqui, a minha visão, tudo tem consequência, né? Senão, a gente vive no automático, seguindo só o impulso, né? Depois tem consequências. Vamos ao verso? Vai ficar mais fácil lendo o verso. Diz assim, o verso é grande. Vou ler, porque eu tenho mania de decorar, e aí depois eu erro a palavra certa, eu quero traduzir direitinho. Ele diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Tudo tem consequências. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Quer dizer, né? Você pode até faz o que você quiser, tudo bem. Mas, ops, eu quero tirar um pouquinho do teto aqui. Pronto. Melhorou? Acho que fica melhor assim, né?
tudo tem consequências e tudo tem, né, que a gente tem que saber e agir com consciência daquilo que a gente está fazendo. Então esse verso ele é muito interessante, porque ele não está reprimindo o desejo de jeito nenhum. Ele começa dizendo: alegre-se, viva, segue o seu coração. Então, o que ele está dizendo o impulso de viver faz parte da vida, né? E na visão sistêmica isso é essencial, porque a vida, o que a vida quer? Ela quer se expandir, ela quer experimentar. A gente está aqui para experimentar tudo, né? A vida quer se manifestar. Mas Salomão acrescenta algo que é fundamental, que é a consciência. Sabe, porém, essa frase muda tudo, né? Porque ela traz o quê? Responsabilidade. Na linguagem sistêmica, ela toca diretamente num ponto, tudo tem consequência, né? E consequência não é punição, é ordem. De novo, estamos falando na ordem. Cada movimento gera um resultado. Cada escolha cria um efeito, né? Se a pessoa quer viver só na primeira parte do verso, né? Fazer o que sente, seguir o impulso, buscar só o prazer, tem que saber sustentar a segunda, né? Porque tem efeito disso tudo na vida, no corpo, nos relacionamentos, no sistema. E é aqui que entra a maturidade. Então, sistemicamente, ser adulto não é deixar de desejar. Não. A gente pode desejar, a gente pode agir, mas a gente tem que sustentar o que vem depois, sem culpa, né? Sem se vitimizar, sem fugir da raia. E isso muda totalmente a nossa forma de viver. Porque a gente vai deixar de viver no automático e começa a viver com consciência, que é o que o Salomão está nos propondo aqui. Então, de novo, para os jovens, que nós somos os jovens, né? Liberdade não é fazer tudo que a gente quer, né? Liberdade, eu entendo assim, que é a gente sustentar tudo que a gente escolhe, né? Sem culpa. Sustentar o que a gente escolhe. A visão filosófica está muito de acordo com esse verso do Salomão, porque para a filosofia o encontro entre a liberdade e a responsabilidade. A filosofia fala muito disso, o encontro da liberdade com a responsabilidade. Então, o Salomão começa o quê? Autorizando a viver. Alegre-se, alegra seu coração, caminha pelos seus desejos. Isso está muito próximo daquilo que filósofos como Aristóteles chamavam de realização da vida, né? Para Aristóteles, a vida boa não é uma vida reprimida, mas uma vida que o ser humano expressa aquilo que é com vitalidade e com presença, né? Mas Aristóteles também falava na medida, né? Ele dizia que a virtude está no meio. A gente já ouviu falar disso. No equilíbrio entre o excesso e a falta. Não se trata de negar o desejo, mas de não ser governado por ele. Esse é o grande, né? Os grandes segredos, né? Ter o desejo, mas não ser dominado por ele. É difícil. Né? Quando o desejo vem, é meio que, muitas vezes, né? Cega as pessoas, nos cega, né? O desejo toma conta, domina. E esse é o segredo. Tem consequências, né? E é exatamente isso que Salomão está dizendo. Sabe, porém, essa pequena frase nos traz a consciência. Sartre também vai mais longe. Sartre é o que diz que o ser humano está condenado a ser livre. Ou seja, a gente escolhe o tempo inteiro. Mesmo quando a gente acha que não está escolhendo, a gente está escolhendo não escolher. E aí Sartre fala que, junto com essa liberdade a qual a gente está condenado, vem a responsabilidade, né? Não existe escolha neutra para Sartre.
Cada decisão nossa constrói quem a gente é, impacta no mundo à nossa volta, e isso nos conecta diretamente com o juízo que o Salomão está mencionando no verso dele. Juízo de Deus, né? Não como punição, mas como consequência inevitável do ato, né? Também, aí eu trouxe o meu queridinho, que é o Spinoza, que ele fala muito sobre afetos, né? Ele dizia que quando a gente é guiado só pelos impulsos, a gente vive de uma forma passiva, porque a gente está reagindo ao que a gente sente. Mas quando a gente toma consciência dos nossos impulsos, a gente pode agir de uma forma mais livre. A gente pode escolher seguir ou não, que aí está mais livre. Então, na realidade, liberdade não é seguir qualquer desejo, mas compreender aquilo que nos move e aí escolher a partir da nossa consciência. Todos eles falam a mesma coisa de uma outra forma, mas a mensagem é a mesma. Tem agir com consciência porque tem consequências. Obrigado pelo foguinho, pelos coraçãozinhos. Carol, bom dia, querida. Bom dia. Então, de novo, Salomão não está aqui negando o prazer, nem está negando o desejo, nem está negando a juventude. Muito pelo contrário, ele está propondo uma liberdade mais madura. Bom dia, Margarete. Uma liberdade que vai incluir o desejo, mas que é o desejo onde a gente tem consciência dele e não é escrava dele. Uma liberdade que se expressa, né? Mas que a gente, pelo fato de a gente ter escolhido, a gente sustenta. A gente sustenta as consequências. Então, talvez a filosofia nos ajude a compreender isso de uma forma muito, muito simples, que viver é escolher. E escolher, o que é escolher? É assumir as consequências, né? Então, a verdadeira liberdade não está, de novo, em fazer tudo o que a gente quer, mas saber o que a gente está fazendo com lucidez, sustentar com lucidez aquilo que a gente está fazendo. Mesmo que a gente pise no tomate. Às vezes a gente pisa no tomate. Não percebe, ou, enfim, escolhe pisar também, né? É interessante. Consequências. Tudo tem consequências. Há umas semanas atrás, eu tive uma conversa com a minha neta de 15 anos e que tá nessa, né? Viver tudo, Lollapalooza, enfim. E eu disse para ela assim, não tinha lido Salomão ainda. Eu falei para ela, você pode fazer o que você quiser, só que você tem que saber que toda escolha que você fizer vai ter consequências. Então, preste atenção nas suas escolhas. Foi o único conselho que eu dei para ela. E aí eu encontro hoje o Salomão falando a mesma coisa. Fiquei bem feliz, bem feliz. Na visão literária, eu trouxe um livro, todo mundo deve ter lido, se não leu, leiam, O Apanhador no Campo de Centeio. Vocês leram? É do Salinger, um americano. Esse livro foi publicado em 1951, logo depois da Segunda Guerra. Mas é de uma outra época, mas ele continua totalmente atual, porque ele fala dessa confusão entre a liberdade e a responsabilidade. E é a mesma coisa até hoje, né? A gente tem uma fantasia que liberdade não tem responsabilidade. Tem. Liberdade tem responsabilidade e tem consequências. Tudo que a gente escolhe fazer tem consequências. Essa noção é importante. Eu sinto que é importante, né? Então, vamos ao livro. Então, ele caminha alguns dias do lado de um jovem que tem 16 anos e acabou de ser expulso da escola. Aprontou. Mas o livro não é sobre essa expulsão. O livro é o que acontece dentro dele.
Ele não quer voltar para casa, ele foi expulso da escola, mas então ele decide que ele vai ficar sozinho em Nova York, né? E aí ele começa uma espécie de uma travessia. Ele anda pela cidade. Lembra que ele tem 16 anos. Ele vai para os bares, ele conversa com as pessoas, ele encontra desconhecidos, marca encontros que não dão certo, a pessoa não aparece. Aí ele finalmente chama uma garota para sair, mas não consegue se conectar de verdade. Aí no outro momento ele contrata uma prostituta, mas quando ela chega ele não consegue ir adiante, né? Ele só quer conversar, né? Isso é muito bonito, ele só quer conversar. Porque não é só rebeldia, é uma confusão. Ele quer viver, ele quer acontecer, mas ele não sabe como, né? E aí ele critica tudo ele vê defeito. Ele fala que as pessoas são falsas, superficiais, hipócritas, que o mundo adulto é insuportável. E ao mesmo tempo ele também não consegue encontrar o lugar dele, né? Tem uma cena bem marcante quando ele vai visitar a irmã mais nova dele. Com essa irmã mais nova, ele é diferente, ele é suave, ele é verdadeiro. E nessa conversa com a irmã dele mais nova, ele diz que ele gostaria de ser o apanhador no campo de centeio. Na fantasia dele, existe um campo onde as crianças brincam livremente. E ele ficaria nesse campo ali, na beira do campo, né? Que seria no alto do morro, e ele ficaria ali impedindo que as crianças caíssem do morro, né? Um penhasco, que as crianças caíssem no penhasco. Ou seja, ele está querendo proteger o quê? A inocência das crianças. Ele quer impedir essa queda, né? Mas crescer é exatamente isso, né? É sair da inocência. É cair, né? É aprender. E ele não quer aceitar isso. Então, ao longo da história do livro, ele vai ficando cada vez mais perdido, mais cansado, mais confuso e mais sozinho. Tem momentos que ele anda pela rua com medo de desaparecer, como se ele estivesse perdendo o próprio chão. E aqui ele quer viver do jeito dele, quer seguir o coração dele, quer rejeitar todas as regras, mas não consegue sustentar o que essas decisões geram, né? Ele não tem estrutura, ele tem 16 anos, ele não tem estrutura interna para lidar com toda essa liberdade. Isso conecta diretamente com Salomão, achei, porque o verso do Salomão diz: alegra-te, jovem, anda pelos caminhos do teu coração. E é exatamente isso que o personagem do livro faz. Mas lembra do fim do verso do Salomão? Ele diz: sabe, porém. E é exatamente isso que falta. Falta consciência, falta sustentação, falta maturidade para ele lidar com as consequências das escolhas dele. Ele quer liberdade, mas ele não aguenta segurar o peso que vem com essa liberdade. E aí, é daí que nasce o sofrimento, né? É um impulso que ele não consegue sustentar. E talvez essa é a parte mais bonita do livro. Ele mostra que crescer não é a gente deixar de sentir, é aprender a sustentar aquilo que a gente sente, né? Então, quando Salomão diz: viva, sinta, experimente, mas não fuja do que vem depois, porque a liberdade não é, de novo, fazer o que a gente quer, é sustentar as nossas escolhas. Falando de liberdade. Deixa eu desligar aqui. Bom que para o barulho. Tá um tempo frio, né? Tá estranho. Fui para um filme. Tive bastante dificuldade com esse filme hoje, porque ele traz
aquilo que o Salomão nos fala aqui também, mas é um filme bem, bem forte. Eu fiquei bem na dúvida se eu... Porque é de manhã, a gente quer coisas mais leves, a gente quer começar o dia, né? Mas ele tem uma trajetória e eu achei que valia a pena a gente seguir. O filme chamou em português As Vantagens de Ser Invisível. Então, ele está com a Emma Watson no início de carreira, né? E é bem legal. Então, vamos lá. Então, a história é do Charlie, é um rapaz que está entrando no ensino médio, está entrando no high school, né? No 9º ano. É uma nova fase da vida dele, mas ele não chega, porque eles trocam de escola, né? Cada fase lá, eles trocam de escola. Então ele chega na escola fragilizado, porque ele acabou de perder o melhor amigo dele que se suicidou. Não, então ele tá o emocional dele está muito, muito frágil. E além disso, ele carrega uma coisa pesada que a gente não sabe muito bem no começo do filme o que é, mas tem um trauma de infância ligado a uma tia que foi muito importante para ele, que ele ama muito, que cuidava dele, né? Mas ao mesmo tempo tem alguma coisa nessa relação que a criança não compreende, mas que, pelo que o filme dá a entender, parece que ultrapassou certos limites, né? Então, isso dentro dele tem uma coisa estranha acontecendo. É uma mistura de amor e de raiva, ele não sabe muito bem, é uma confusão. Ele tem um sentimento que ele foi invadido, mas ele não sabe muito bem. Então, isso não foi visto, não foi nomeado, não foi guardado, mas o corpo registrou essas emoções na forma de se relacionar. Então ele entra nessa nova escola, é um recomeço, e claro, ele não consegue se encaixar. Então ele fica lá no canto, ele observa tudo, ele não se conecta, não se coloca, né? Ele está ali presente, mas ele não participa de nada. E aí, num determinado momento, ele conhece o Patrick e a Sam, um rapaz e uma moça, que recebem ele de uma forma muito natural, não tentam mudá-lo, só incluem ele nos programas deles, né? Bom dia quem está entrando agora. Dali Neide, bom dia. Então, a partir desse encontro, ele começa a viver, ele começa a se abrir, se viver. Então, eles vão para festas, tem situações novas que ele nunca tinha vivido. E aí ele descobre a amizade desses dois, né? E ele descobre o amor e a intensidade das emoções dele. Então, tem uma cena muito, muito marcante que vai nos revelar. Eles estão dentro do carro, eles estão atravessando um túnel e ele está com aquele vento no rosto, tem uma música alta tocando no rádio, e ele diz: eu me sinto infinito. Eu me sinto infinito, né? Então, a alegria de viver dos jovens, o impulso de sentir, a liberdade que ele está experimentando. Mas o filme não para aí. Esse é o início que eu achei que tinha tudo a ver com o Salomão. Daí ele se apaixona pela menina. Ele se conecta, ele gosta dela, ele se sente super bem ao lado dela. Mas quando a relação começa a evoluir, vai para uma coisa mais íntima, ele não consegue sustentar, né? Eles se beijam e depois desse beijo ele fica totalmente desorganizado, perdido, porque não é um beijo simples. É como se esse beijo tocasse algo bem fundo dentro dele, né? E aí vem uma confusão emocional, ele não entende o que está acontecendo, mas o corpo dele sabe. E isso
mostra algo muito importante. O trauma não está na memória, ele está no corpo físico, né? E ele vai aparecer quando tem um toque, quando tem um vínculo, quando tem intimidade. E aí começa a sentir, começa a ouvir memórias fragmentadas, sensações estranhas, momentos totais de desconexão. Até que ele entra num colapso emocional e a memória vem para a consciência. E aí ele percebe o que ele viveu na infância dele. Ele não entra em colapso porque viver foi errado. Ele entra em colapso justamente porque ele começou a viver sem consciência do que ele estava carregando dentro. Ele não tinha noção do que ele estava carregando. Isso conecta diretamente com Salomão. Anda pelos caminhos do teu coração. Ele fez isso. Mas depois vem, sabe, porém, e é exatamente isso que falta. Falta consciência, né? Falta estrutura interna. Porque o filme mostra algo muito verdadeiro. Não é só o que acontece fora que é importante, né? Aquilo que a gente carrega dentro também é importante. Então, quando a vida se abre, aquilo que está dentro vem junto, né? E se isso não for integrado, tudo se desorganiza, né? Mas o filme não termina aí com essa queda, porque aí ele começa um processo de integração. Ele não deixa de viver. Ele começa a ter mais consciência de si, mais presença, mais de estrutura, né? Ele faz um tratamento, né? E aí ele vem para ele a consciência de que ele foi abusado sexualmente na infância por essa tia. E o corpo dele rejeita a menina, né? Então, eu achei que tinha a ver com o filme, com a fala do Rei Salomão de hoje, né? Viva, sinta, se permita, mas saiba, né? Que aquilo que te move, sabe aquilo que você carrega, e sabe que cada escolha tem um efeito, se bem que ele não tinha escolha, né? Mas viver sem a gente saber tem um preço, né? Então, ele passa por um acompanhamento psicológico e pela primeira vez ele consegue olhar para aquilo que aconteceu na infância dele com clareza. Então, aquela memória que estava fragmentada se organiza e ele começa a dar nome àquilo que antes era só uma sensação. Isso muda tudo. Então, quando ele sai do hospital, ele volta para a vida dele, não é mais a mesma vida, ele não é mais o mesmo, né? Ele encontra a menina e o rapaz que eram os amigos dele, cada um está seguindo caminhos diferentes, como acontece na vida. E ele também começa a aceitar isso sem se perder. Ela já seguiu outro caminho, o amigo dele também já seguiu outro caminho, e ele aceita, tá tudo bem, né? Então, o filme termina com uma cena que lembra muito o início, né? Eles estão novamente, os três, atravessando o túnel, com a música alta, com o vento no rosto, porque na primeira cena ele fala, eu sou o infinito, né? Agora ele fala assim, eu estou aqui, presença. Eu achei isso muito profundo, porque no começo tinha aquela expansão, mas não havia presença. Agora existe presença, existe consciência, existe raiz, né? Ele vai continuar vivendo, ele vai continuar sentindo, mas agora ele tem uma estrutura interna para segurar isso, né? Eu achei que isso era um verdadeiro amadurecimento. Não é parar de viver, não é parar de sentir, é conseguir estar presente enquanto a gente vive. Estar presente enquanto a gente vive. No começo ele queria se sentir infinito, né? E no final ele consegue estar presente. Essa é a diferença de viver por impulso e viver com consciência. Gostaram do filme? Eu achei um longo filme, mas achei que encaixava muito bem com o verso do Rei Salomão de hoje. Quem entrou agora
no meio, deixa eu ver. Ana Medeiros, bom dia. Margarete, te falei bom dia. Dalineide, falei bom dia. Carol, Simone Linda, falei, né? Dri, Helenice, meu amor, todo mundo aqui. Então, vamos para as perguntas de hoje. Para quem entrou hoje, se tem alguém que entrou pela primeira vez, essa live é transmitida aqui pelo Instagram, mas ela fica guardada no YouTube. Vocês procuram @Dri, você me ajuda? @Rei Salomão Live. Então fica gravada lá também, tá? Aqui ela fica só essa semana, depois ela sai, só até o Rei Salomão tá completinho lá, tá? Então vamos para as nossas perguntas de hoje. Mas antes das perguntas, eu acabei de me lembrar, se você pode receber a transcrição da live todos os dias. Para isso você tem que entrar aqui na comunidade que está na minha bio, comunidade do Rei Salomão. Você clica, entra, obrigada Adri, ela colocou @Rei Salomão Live no YouTube, tá? E você clica e você vai receber a partir de hoje, todos os dias, a transcrição da live. Obrigada, Helenice, também. Muito obrigada, meninas. Obrigada pela parceria, né? Então, vamos às perguntas que eu me fiz hoje para a gente se fazer. Onde na minha vida eu estou seguindo meu coração sem consciência do que está me movendo, do que tem dentro de mim? Onde eu estou seguindo meu coração sem consciência do que está me movendo? O que dentro de mim ainda não foi visto, não foi nomeado ou não foi compreendido, mas já está influenciando as minhas escolhas? O que dentro de mim não foi nomeado, não foi visto, não foi compreendido, mas já está influenciando as minhas escolhas? E a terceira pergunta é: será que eu estou realmente vivendo a minha liberdade? Ou eu estou só reagindo àquilo que eu sinto sem conseguir sustentar o que vem depois? Como é a minha liberdade, né? É isso. Bom dia, Irene. Chegou um pouquinho antes da nossa meditação. Vamos fechar o dia de hoje com uma meditação. Todas essas informações sobre liberdade, responsabilidade, consciência e consequências, né, das nossas escolhas, né? Jean Paul Sartre diz: a gente escolhe o tempo inteiro, né? A gente escolhe o tempo inteiro. Tudo que a gente faz é escolha. Então, vamos ser responsáveis, vamos escolher com consciência, né? Então, vamos para a meditação. Soltamos o ar. Fechamos os olhos. Respira. Respira com consciência, porque a gente respira automaticamente. Então só inspira, segura, solta. E eu gostei da cena do carro. Vamos nos imaginar dentro desse carro, como a cena do filme. O vento no rosto, uma música alta, uma sensação de liberdade. Total liberdade. Sente isso. Por um instante está tudo aberto, todas as possibilidades abertas. Sente isso. Sente a leveza, sente a expansão. É a vida acontecendo. Agora, sem sair dessa cena, volta para dentro de você. Continua na cena, na imaginação, e agora se conecta.
Percebe o que está acontecendo dentro. Veja se tem alguma coisa que você evita sentir. Veja se tem alguma coisa que você não quer olhar para ela. Ou alguma coisa que não tem nem nome ainda. Mas, em vez de se afastar, você permite que isso exista. Só isso, não precisa julgar. Não tem pressa. Deixa que isso exista. Tem a cena da liberdade total e tem algo que ainda não está resolvido. Algo que ainda não foi acolhido. E está lá. Tudo bem, sem julgar. Se você puder falar em voz alta, diga em voz alta. Se você estiver num lugar que você não pode falar em voz alta, fala para o seu coração. Diz assim: eu me permito viver. Eu me permito viver. E também me permito ver. E também me permito ver. Eu me abro para a vida fora. Eu me abro para a vida fora e para o que existe dentro de mim. Eu me abro para a vida fora e para aquilo que existe dentro de mim. Respira. Sente seu corpo mais inteiro, mais presente. Vai voltando devagarzinho. Quando sentir que está bem, vai abrindo os olhos. Hoje nós aprendemos que viver não é o problema. Sentir também não é o problema. Seguir o coração também não é o problema. O problema está em fazer tudo isso sem consciência. Porque a vida não vai cobrar da gente aquilo que a gente sente. Né? A vida vai cobrar da gente maturidade, né? A vida vai cobrar da gente o que a gente faz com aquilo que a gente sente. Então, a vida não cobra o que a gente sente, mas o que a gente faz com aquilo que a gente sente. É o ato, não é a sensação. Grande isso, né? Talvez a maturidade vai começar exatamente aí. Quando a gente continua vivendo, mas com consciência. E aí, essa reflexão hoje fez sentido para vocês? Conta para mim, o que vocês acharam? Se você achou que fez sentido, comenta aí embaixo, consciência. E continua aqui comigo, né? Todos os dias a gente vai, junto com o Rei Salomão, olhando para a vida com mais verdade, com mais presença, mais responsabilidade sobre as nossas escolhas na vida. É isso por hoje, minha gente querida, com alma, com sentido. Seguimos. Simone, fez sentido para você? Que bom, querida. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom ter todo mundo. Eu sou muito honrada de ter essas parcerias nesse caminho, né? Pegando carona. Eu hoje conversei com uma amiga cedinho. O meu maior prazer é preparar essa aula, né? É um prazer imenso. E quando eu olho para trás, estamos terminando o capítulo 11. Semana que vem começamos o capítulo 12, que é o último capítulo do livro. E eu olho como eu comecei há 9 meses atrás, né? E onde eu estou hoje, o tanto que eu aprendi, o tanto que isso me encheu de sabedoria do Rei Salomão. E espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês também. Então,
Um beijo muito carinhoso, um dia luminoso. O sol está saindo, olha que delícia. Mais um dia de sol, mais um dia de consciência, com boas escolhas na nossa liberdade, com alma e com sentido. A gente segue. Até amanhã.